Queridos amigos, que alegria, já estamos partindo para o final desse livro tão abençoado. Você que está conosco desde o começo, a nossa gratidão. Você que porventura está assistindo a primeira vez esse estudo nosso, estude até o final e depois você, pela TV A Caminho da Luz, pelo YouTube, você vai começar desde o prefácio, que realmente é um livro apaixonante. O programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro Nos Domínios da Mediunidade. Que alegria estar com você, que alegria ter a sua companhia. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria por mais um dia estarmos juntos, que possamos ser fiéis à descrição do espírito de André Luiz, que possamos aprofundar. O capítulo de hoje é um capítulo muito interessante também, de uma casa espírita ou um templo espiritualista, que não tinha tantas companhias nobres quanto vimos nas outras duas casas. É um apelo a nós, os trabalhadores. É um capítulo que merece da nossa parte, serão divididos em 2 vídeos também, para melhor compreendermos, mas é um capítulo que precisamos meditar muito. Se existem casas sérias, com espíritos sérios, o oposto também é verdadeiro. Cumprimento carinhosamente a cada ouvinte, que tenhamos um programa de paz, de luz e de esclarecimento. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 27º, Mediunidade Transviada. Descer à noite totalmente, quando penetramos estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Então, é um outro templo, também consagrado à oração e ao intercâmbio com um plano espiritual, só que o segundo parágrafo já é muito sério, porque ele nos fala que as entidades que ali estavam eram entidades com um padrão moral mais baixo do que dos encarnados. Os encarnados espiritualmente eram mais esclarecidos do que os espíritos que ali estavam. E é interessante também notar, André, que ele dá uma outra conotação, não é? Ele não dá uma conotação de uma casa espírita. Ele diz que é uma reunião, e é bom a gente se atentar a isso, não é? Numa sala pequena. Então vamos nos atentar, né? Um grupo de pessoas que ali se reuniam. É o que eu digo sempre, aquele dito popular, né? De boas intenções o inferno está cheio. Não adianta reunir pessoas, muitas vezes para um trabalho, o espaço pouco importa. É pequenino, é grande, pouco importa. Nós já estudamos obra de André Luiz que uma senhora de um alto nível espiritual fazia uma reunião na casa dela. Não é isso, André? É verdade. Eu me lembro, por exemplo, da Susana Mozinha, a pedido do Chico. Ela fazia um evangelho no lar, por exemplo, que participavam 30, 40 pessoas no Rio de Janeiro, e ali eram levados muitas entidades em busca de amparo espiritual, de luz, de proteção. E hoje nós estamos vendo um templo, por assim dizermos, também consagrado à oração, porque tudo que leva o nome a Jesus nós podemos ter o título de oração, só que simplesmente chamar por Jesus e chamar pelos bons espíritos não é sinônimo de que estaria atraindo espíritos bons. Vamos continuar a leitura. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados
e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Então, daqueles espíritos todos, primeiro que os encarnados e os desencarnados, nenhum deles perceberam Aulus, André Luiz e Hilário Silva. O único que estava nesta faixa mais elevada é este nosso irmão Cássio. É o único. Todos os outros espíritos e também os nossos irmãos encarnados, eles não tinham padrão vibratório elevado ao ponto de captar um espírito da natureza de Cássio. Então nós percebemos que ele estava ali isolado, não podia fazer muita coisa porque o meio não ajudava, mas percebemos também que no mesmo ambiente nós podemos ter variados grupos de espíritos e não necessariamente um grupo vê o outro. Quanto mais evoluído o espírito for, mais noção dos vários planos simultâneos ele possui. Quanto menos esclarecido, menos acesso ao que passa ao seu lado. André Luiz diz, no livro Libertação, que nós enxergamos aproximadamente 1/8 do que se passa ao nosso lado, ao nosso derredor. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então esse nosso irmão, um guardião isolado daquela casa, procurando fazer a parte que lhe competia, porém num meio bem adverso. Olha que interessante, André, e termina André Luiz nessa frase, dizendo que a Assembleia, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Olha que coisa interessante, André. Por que os encarnados não acolhiam os pensamentos? Porque os desencarnados estavam ali, junto dos encarnados, num verdadeiro pacto, onde são espíritos altamente comprometidos, até mesmo os encarnados, com referência aos vícios, com referência aos equívocos. Por isso que eu sou a favor de uma casa espírita séria obrigar os seus trabalhadores mediúnicos a estudar. Ah, mas a doutrina espírita não obriga a nada, mas tem que obrigar. Desculpe a minha sinceridade. É por isso que nós estamos vendo aí tanta coisa errada no movimento espírita. O movimento espírita tem que começar a ter uma organização disciplinar melhor. Você vai numa igreja evangélica, os evangélicos estudam para ser um pastor. Você vai numa igreja católica, os padres têm um estudo violentíssimo. E o espírita pode ser um presidente do centro sem ter estudo nenhum. Isso é uma vergonha, nós não podemos analisar isso. E aonde é que está isso na doutrina espírita? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz: não se pode aprender espiritismo brincando. Não se pode trabalhar na mediunidade brincando. Então nós precisamos começar a ver esse assunto com mais seriedade, porque às vezes a casa que nós participamos é uma casa desse naipe. Nós precisamos estar atentos. Isso é muito importante, essa recomendação de Aulus, onde André Luiz vem trazer para todos nós. Olha o tema do capítulo, mediunidade transviada. É muito interessante que nós vamos ver daqui para frente. Continuando a leitura. Ante as interpelações do nosso orientador, informou algo desencantado. Por enquanto, nenhum progresso. Não obstante, os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume sustentando um agrupamento desta natureza. Então aqui, André, dando continuidade naquela visão que eu estou, veja, eu estou aqui interpretando a obra de André Luiz
porque eu também sou favorável àquilo que ele está colocando aqui, 100%. Uma vez, o Chico disse que 95% das casas espíritas era dirigida por obsessores. O movimento espírita achou ruim, todo mundo criticou, mas eu acho que o Chico realmente estava errado. 95% é pouco, porque os dirigentes espíritas não leem, não estudam, acham que os espíritos vão fazer a nossa parte. Muitos de nós somos essa figura do Quintino. Chega livro nas nossas mãos, chega impressos, escritos na nossa mão, pouco damos valor, não temos nenhuma iniciativa de fazer com que o grupo estude, não chamamos as pessoas para dizer, olha, vamos chegar meia hora antes, vamos estudar, vamos chegar uma hora antes, vamos estudar. Não. Acha que o mediúnico é realmente o suprassumo e que os espíritos vão nos ajudar. Nós estamos vendo aqui as consequências de quem são esses espíritos que frequentam esta casa. Os encarnados não estudando não têm condições morais de fazer nenhuma reforma íntima. E aí então fica aquela reunião que a gente sabe que é uma reunião dos espíritos se diverte muito, porque são espíritos brincalhões. Dando continuidade, Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Que é um outro ponto curioso, porque não é porque o ambiente é consagrado à oração que é um ambiente fluidicamente elevado. Nós vamos, por exemplo, para muitas igrejas bonitas por dentro e por fora na Europa, mas que são revestidas deste mesmo teor. São aquelas que foram arquitetadas as Inquisições, são aquelas que nos seus porões tiveram cadeias e salas de tortura, marcada por muito sofrimento. Então não é porque é um lugar consagrado à oração que é um lugar evoluído, ou com espíritos evoluídos, ou com as suas paredes revestidas de fluidos, só porque trabalha em nome de Jesus ou tendo a foto de Jesus na parede. Aqui nós estamos vendo o oposto das duas casas que vimos em capítulos anteriores. É uma casa que tem médiuns, espíritos, encarnados, oração, mas aqui ele nos fala que era revestido de fluidos desagradáveis e também densos. Então, qual que é o alerta para nós? Uma casa espírita, uma casa espiritualista, uma igreja que seja, ela tem um duplo. Se é bagunçada materialmente falando, eu não posso esperar que espiritualmente falando seja organizado. É uma continuidade natural. A simbiose do espírito que dirige é a mesma que dirige os encarnados. Então, se o encarnado não tem responsabilidade, não tem comprometimento, está mais preocupado com a parte material do que espiritual, está mais preocupado com a fama, com o poder, com o dinheiro, quais são os espíritos que ele estará atraindo? Pode até ser que no meio deles nós encontremos um Cássio, mas o Cássio nessa casa é uma voz vencida. Um outro ponto interessante, né, André? Eu acho que você, que está aí como nosso telespectador, pode fazer uma variação, né? Qual é a casa que nós frequentamos? Ao entrar na casa, qual é o ambiente? É um ambiente que os grupinhos estão reunidos, fazendo fofoca, falando mal da vida do outro, falando sobre o governo, falando disso, falando daquilo, dos assassinatos, das mortes, do medo disso, do medo daquilo. Ou você participa de uma casa, quando você entra, você é convidado a uma música suave, e você é convidado à prece, e tem sempre um dirigente dizendo, pessoal, vamos cuidar do pensamento, se formos conversar, vamos conversar coisas do Evangelho, coisas salutares. Qual é a casa que você frequenta? E aí você vai ter uma ideia quais são as companhias espirituais. Quando Jesus diz, direis com quem tu andas, e eu vou dizer quem tu és, eu tenho uma palestra que eu digo uma frase semelhante. Direis quais são os seus pensamentos,
e eu vou dizer quais são as companhias espirituais que te acompanham. Vamos continuar a lição. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles, subservientes ou metediças. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Então aqui, André, olha que coisa interessante, né? Eu, há alguns anos, tenho a oportunidade de fazer palestra em Portugal. E eu me deparei com muitas pessoas que queriam ser médium a todo custo. E eu perguntava por quê. E eles me diziam porque mediunidade é sinônimo de evolução, né? E não é. Quando eu leio o livro O Consolador, de nosso querido Emmanuel, ele vem esclarecer para nós que mediunidade é sinônimo de responsabilidade e de trabalho para quitar o nosso passado criminoso. Mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Mediunidade é orgânica, pertence à pessoa. Ela pode fazer da mediunidade algo maravilhoso trabalhando nas esferas superiores, como ele pode usar a sua mediunidade para trabalhar nas esferas inferiores. E Deus permite isso. Da mesma maneira que nós temos os olhos, podemos usar para o bem ou para o mal, temos os ouvidos, podemos usar para o bem ou para o mal, temos a nossa boca, podemos usar para o bem ou para o mal, temos as nossas mãos que podemos usar para o bem, dando uma cesta básica, um prato de comida, como podemos manusear uma arma para roubar e matar alguém. Temos as nossas pernas para poder caminhar em busca daqueles que estão necessitados, como também temos as nossas pernas para chutar, para ferir. Nós temos um condicionamento que ele vai ter um comportamento de acordo daquilo que nós queremos no campo moral. E é assim que ele vem explicar para todos nós a beleza desse trabalho. Os médiuns estão ali trabalhando, mas sobre a égide de quais os espíritos? Nós já vimos. Então aqui nós vamos ver um pouquinho, que coisa deprimente. Eu fico aqui, eu que sou a favor de um trabalho sério, eu que sou seguidor de Chico Xavier, com aquele trabalho disciplinado, eu que tenho nos trabalhos mediúnicos da nossa casa um livro em cima da mesa, que é um livro sagrado, o livro Desobsessão de André Luiz, que eu sigo respeitosamente. Então nós temos sim o caminho certo. Se não o seguimos, é porque não queremos ter trabalho de estudar. E aí ficamos à mercê desses espíritos brincalhões que ali estão, né, André Luiz? É verdade. É triste, mas ainda é uma realidade que nós vemos muito. E o convite não é para ficarmos com raiva deles, não. Primeiro é para nos atentarmos em fazermos a diferença e orarmos muito por eles, porque a colheita é triste. Quando eu vejo uma descrição dessa, eu fico triste, porque a mediunidade existe na vida de muitos, poderiam mudar o polo, então nós oramos e observamos, porque amanhã, se não tomarmos cuidado, podemos ser um candidato a ser igual a eles. Olha, André, essa frase, como é sério, né? Esse grupo são assalariados, talvez para serviços menos edificantes. Ou seja, eles levam ali o mal que as pessoas encomendam para fazer ao outro. É muito sério tudo isso, né? Sérgio, mas ainda existe isso? Infelizmente, nós vemos isso em nosso dia a dia. É muito triste. Os sensitivos, continua André Luiz,
desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Raimundo, um dos comunicantes sobre as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. Então aqui nós vemos que Raimundo era um dos comunicantes. Sob as vistas complacentes do diretor da casa, ele conversava com uma senhora. Então um atendimento. Então nós vamos ver um pouco também o papel de Raimundo. Daqui a pouco aparecerá um outro personagem no nosso estudo. Nós vamos ver que são entidades que se dão ao luxo de responder coisas vinculadas à matéria. Nós sabemos que um espírito sério não se prende a assuntos que dependem única e exclusivamente de cada um de nós. Então nós vamos perceber que esse tipo de trabalho, nós vemos, por exemplo, a mesa branca envolvendo este tipo de trabalho. Nós vemos determinadas casas com este tipo de trabalho na própria sala de passe, com os espíritos dando comunicação para todos que ali estão. Então ainda não é uma prática superada não, como muito bem já destacou o nosso querido Sérgio. Então nós vemos que Raimundo está conversando com essa senhora, né? Vamos ver o que é uma conversa de baixo calão. Raimundo dizia: tenho necessidade do dinheiro, que há meses vem sendo acumulado no Instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? Espere, minha irmã, recomendava a entidade, trabalharemos em seu benefício. Veja bem, então foi uma senhora com problema de dinheiro. E Raimundo disse, não, nós vamos trabalhar, nós vamos dar um jeito de você ter uma promoção, de você ter um emprego, de você arranjar o dinheiro. Só por aqui nós já vemos que destoa totalmente de uma conversa com um espírito esclarecido. Primeiro que um espírito esclarecido não fala de dinheiro conosco. Ele não vai conversar a respeito de uma situação que nos beneficie. Então aqui nós já percebemos que a conversa está indo para um caminho um tanto quanto delicado entre Raimundo e esta senhora que foi pedir ajuda. Então, dando continuidade nessa conversa, não é? Para nós entendermos um pouquinho. E a palestra continuava. A solução é urgente. Você deve ajudar-me com a ação mais expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor, ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Não. Não. Conheço-as e sei onde moram. Vejo, Raimundo, que você anda distraído. Não se interessou por meu caso, com a presteza justa. Não é bem assim. Tenho feito o que posso. Então aqui nós vemos, né, como é interessante, como é que a gente cobra dos espíritos, né? Isso é verdade, parece até ser uma ficção, mas não é não. As pessoas estão ali, elas estão pagando. Primeiro, estão pagando. Nós já vimos que as pessoas se sentem assalariados, não é? Ali. Então alguém está pagando. Eles estão pagando para estar ali. Estão encomendando serviços. E ali essa mulher está passando por um processo de uma determinada instituição, que a gente não sabe qual é, e que tem um processo que está arquivado temporariamente, ela quer que apresse, porque aquele processo vai lhe render um determinado recurso. E ela diz, você quer o nome desses infelizes aí, para a gente poder prejudicar todos eles? Raimundo diz, não, minha irmã, nós já estamos cuidando desse caso, conheço todos, sei aonde moram, sei como encontrá-los, só que as coisas não é tão simples assim.
E a mulher, então, ela faz, dentro de uma maneira que me chama muita atenção, ela ameaça. Você está muito mole com isso. Já era para você ter tomado decisões. Olha que coisa interessante, não é? Nós achamos que espíritos é capacho. E achamos também que os espíritos vão resolver todos os nossos problemas. Principalmente no caso dessa mulher que está pagando, André. Quando a pessoa paga, parece que ela cobra mais, não é? Só que, da mesma forma que os espíritos procuram ligar-se com estes que ela encomendou, estes mesmos espíritos, como o Raimundo da vida, também está ligado a esta senhora. E ela carrega para dentro de casa a companhia de Raimundo, a companhia dos comparsas. Aí depois essa senhora vai no centro espírita e fala assim, olha, eu não sei porque que a minha vida é um inferno. Aí a pessoa, na frente nossa, no centro espírita, no atendimento fraterno, ela culpa os espíritos por algo que quem deu ponto de partida foi ela. Não é apenas esses espíritos que ela encomendou o serviço que estarão ligados a Raimundo. Ela também, a partir do momento que foi até lá, que pagou por um serviço e desejou mal a alguém, é o que nos diz Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em um determinado momento, a conta chega. Dando continuidade, e enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavalheiro maduro dirigia-se a Teutônio. O outro comunicante da noite clamava indiscreto. Teutônio, até quando me cabe aguardar? A entidade que parecia embatucar-se com a pergunta silenciou. Humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiria liquidar o problema? Que deseja que eu faça? Sei que o gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando-o a simpatizar-se pela boa solução de meu caso. Então agora já sai do caso daquela senhora, onde o espírito foi um pouco mais duro, dizendo, olha, eu estou trabalhando, tenho feito o que posso. Agora vamos ouvir um espírito que está incorporado nesse médium, que é o Teutônio, que vai conversar com uma outra pessoa. E essa pessoa então diz para ele, como é que é, Teutônio? Como é que é? Eu já fazem 4 meses que eu estou esperando aquela vaga que é uma vaga de um emprego melhor dentro da própria empresa, não veio, não apareceu. O que eu preciso fazer? Porque você me prometeu isso. É o problema quando se paga, né, André? Paga para os espíritos, para os médios, achando que os espíritos vão resolver o problema. Agora o espírito diz assim, olha, tá difícil, porque o gerente lá não quer a sua promoção. Ele não gosta do seu trabalho. E aqui a pessoa começa agora a ficar meio irritado, porque ele pagou. Ele quer que aquilo que ele pagou seja cumprido. Olha que coisa interessante, né? Aonde chegam as coisas? E tudo que desejamos para os outros, invariavelmente retorna com a mesma intensidade para nós. Então, tanto aquela senhora quanto este cavalheiro, ambos estão desejando, pela facilidade e pela comodidade da ação dos espíritos, algo que possam lhes beneficiar. Mas, na verdade, eles estão cavando a própria sepultura. Porque quando eu faço algo mexendo com os espíritos desta natureza, não são isso. Pode até não serem espíritos ruins, mas são espíritos levianos, pseudo-sábios, vão dizer o que os encarnados querem ouvir, vão aceitar determinados tipos de trabalho que eles sabem que não dependem deles. Só que quando estas pessoas vão embora, os espíritos acompanham, vampirizando, fazendo parte da vida da pessoa, vivendo a vida com a pessoa.
E aí muitos podem perguntar, mas é justo uma pessoa ter a companhia de Raimundo, deste outro nosso irmão? Mas quem foi em busca da ajuda dos espíritos foram os encarnados. Ninguém obrigou essa senhora a ir até esta casa. Ninguém obrigou este senhor, que quer uma promoção no trabalho, a ir nesta casa. Mas achou mais fácil pagar para os espíritos do que se esforçarem, esperarem o tempo natural, darem o seu melhor para que pudessem pelas vias normais. Estes dois poderão até angariar o que sonham, mas o preço que eles pagarão, associando-se a estes espíritos, é um preço elevadíssimo. Então nós estamos vendo aqui o caso de dois médios, né? Raimundo e Teotônio. Raimundo atendeu uma senhora, Teotônio agora recebeu um cavalheiro e Raimundo agora vai receber uma outra senhora para conversar. Vamos acompanhar. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, solicitando: meu amigo, conto com o seu valioso concurso. Sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue. E a menina, revoltada, tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre? Aqui já é um outro caso, né, André? Aqui é um caso agora que a mulher está indo pela primeira vez. Ó, venho aqui contratar o serviço de vocês, né? Porque eu tenho uma filha, essa filha tem um namorado que é muito complicado, faz ameaças dentro de casa, e eu queria que vocês dessem um jeito nele. Como as coisas parecem ser tão simples, né, André? Muitas pessoas podem perguntar, este rapaz, por exemplo, independente se é uma boa pessoa ou não, ele vai receber a companhia de um Raimundo da vida porque a mãe da sua namorada pediu? Depende. O espírito até vai diante desse nosso irmão. Vai depender do seu grau evolutivo, do seu grau de vigilância. Tem pessoas que realmente tombam com a visita de um Raimundo, de um espírito que se preza a este trabalho. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. A vigilância é profilática, evita com que tenhamos companhias de um Raimundo da vida. Vai ser a solução da lavoura? Sim, elevando o padrão vibratório, mantendo conversas edificantes, mantendo pensamentos otimistas. Então é possível que alguém queira o meu mal e esse espírito não chegue até mim? Perfeitamente possível. Agora, o espírito não chegando a você, poderá chegar uma pessoa próxima de você. Tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais, no emprego, no centro espírita, porque às vezes você é uma pessoa vigilante, elevada moralmente, com pensamentos e conversas sóbrias, mas infelizmente você pode ter do teu lado uma cabecinha mais invigilante que vai ser por ali que vão tentar te influenciar para te desestabilizar. Por isso que o Evangelho no lar é importante, por isso que é fundamental fazermos a parte que nos compete. Agora, que este tipo de trabalho existe passados quase 70 anos deste livro, ainda é uma triste realidade que verificamos. Raimundo respondeu, subserviente, enquanto Quintino tomava a palavra, logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe os serviços solicitados. Então aqui, André, nós vemos alguns pontos interessantes para nós podermos conversar um pouco sobre isso, né? Nós vimos 3 casos, né?
Raimundo e Teotônio eram dois médiuns que estavam ali conversando com os encarnados que iam à busca das soluções dos seus problemas, né? Então, o primeiro caso é aquela mulher que tinha um processo e ela queria que o processo fosse desengavetado porque ela receberia muito dinheiro com aquele processo. E na primeira conversa que ela teve com o espírito Raimundo, que se identificou assim, automaticamente ele diz, não, nós vamos acelerar esse processo e em pouco tempo você está com o dinheiro na mão. Teotônio, então, que é o segundo espírito a se comunicar, aquele senhor, aquele cavalheiro, pede a ele se havia aquela possibilidade, não é? Num primeiro momento, numa entrevista 4 meses atrás, dele poder subir de cargo na empresa. E então ele prometeu que era fácil e de repente 4 meses se passaram e não resolveu nada. E o espírito percebe-se que ele foi na empresa porque ele mesmo diz num determinado momento, olha, você sabe que o patrão não gosta de você, por isso que as coisas estão mais difíceis. E agora o terceiro caso, pelo espírito de Raimundo, atendendo uma senhora que coloca o seu drama, que tinha uma filha, essa filha havia arrumado um namorado, uma pessoa que ninguém gostava em casa, e ele começou a ameaçar o marido dela, começou a ameaçar toda a família, a filha desequilibrada também. Então ela queria que houvesse um afastamento dessa pessoa da filha, né? Esse é um caso que ela foi pela primeira vez solicitar isso. Então Raimundo, o espírito, diz que ia ver o que poderia acontecer. E o mais interessante agora, que eu acho que eu e o André poderíamos nos concentrar um pouco nessa última colocação, que eu acho que é importante, é que o dirigente Quintino, André, ele então, o trabalho continuava, lá às tantas ele diz, olha, vamos então fazer uma prece para revigorar os médiuns. Então, André, aqui nós temos um campo muito grande para podermos analisar essas questões, não é? Porque todo mundo acha que porque tem prece, o trabalho é sério. Então nós vemos que as coisas não é bem assim, né, André Luiz? É verdade, o nosso capítulo ele foi dividido em 2 e também em 2 foi dividido por André Luiz no plano espiritual com Aulus. Esta primeira parte, ele fez a descrição do ambiente. Então ele falou da direção espiritual, dos componentes encarnados, ele disse quais os tipos de pessoas que estavam indo até aquele ambiente. E agora, no próximo vídeo, dando continuidade a este capítulo, nós vamos ver o diálogo de André Luiz e Hilário Silva com Aulus. Aulus vai nos explicar agora um pouquinho nesta outra parte, neste outro programa que iniciaremos após este, falando um pouquinho como é que fica a questão dos médiuns, como é que fica a questão de um Raimundo no mundo espiritual, como é que fica aquele ambiente que estava espiritualmente com um ambiente carregado, desagradável. Então, o primeiro programa de hoje, ele foi para dar este panorama, foi para preparar o nosso entendimento do que virá ainda neste capítulo. Exatamente. Eu gostaria de dar continuidade nessa colocação aqui de Quintino, na questão da prece, que é muito interessante. Nós sempre ouvimos falar sobre a questão do pacto. Kardec, no livro dos Espíritos, fala sobre isso. Existe o pacto, não existe o pacto. A grande verdade é que os pactos existem, tanto para os espíritos que trabalham para o bem, quanto os espíritos que trabalham para o mal. Eu posso fazer um pacto de querer trabalhar com espíritos bons. E eu posso fazer um pacto de trabalhar com espíritos dessa natureza, desse condicionamento. Bom, aqui nós já vimos que os médios são assalariados nesses lugares, não é? É interessante, às vezes esse assalariado é uma coisa muito interessante. Às vezes se cobra uma taxa e às vezes diz, olha, você dá quanto você quer, porque
para ajudar os médios a compor a sua família. É sempre a conversa é a mesma em tudo quanto é lugar. Bom, tem pessoas que falam, Sérgio, mas o médio recebe um recurso. Seja um gênero alimentício, seja um dinheiro. E os espíritos recebem o quê? Os espíritos, é aí que é a coisa mais grave que nós vamos analisar agora. Os espíritos, quando eles vão receber um pedido de alguém, eles passam a acompanhar esse alguém. E eles vão vampirizando essas pessoas, porque esses espíritos precisam de energia. Eles precisam da ectoplasmia daquelas pessoas que estão doando. E por eles ficar perto daqueles espíritos, eles sugam as energias, vampirizando-as. E isso dá a eles a condição deles se fortalecer. O problema não é talvez tão simples como muitos imaginam quando diz assim, eu não vou mais naquele centro porque eu não quero mais ter esse tipo de ajuda. Só que os espíritos entraram na sua onda mental. Os espíritos já captaram a sua energia e sabem por onde captar. E como ele mesmo inicia o capítulo dizendo que o ambiente se fazia de encarnados e desencarnados imorais. Enquanto essa pessoa não mudar o seu padrão vibratório, ela vai continuar a ter a presença desses espíritos fanfarrões. Então a coisa é muito séria. Nós precisamos nos aprofundar mais sobre isso. Aí tem pessoas que dizem assim, olha, mas eles fazem prece? Fazem. Se você quiser estudar conosco, libertação, nós vamos ver a história de Gregório IX, que foi Papa da Igreja Católica, aonde ele que instituiu a Inquisição, há mais de 700 anos dirige essa cidade que fica na última dimensão da Terra, que se chama o Abismo. E a gente vê que nesse capítulo, por várias vezes, ele invoca a prece, ele invoca o alto. Então isso não é uma novidade. O que nós fizemos, e aqui eu tomo a liberdade de falar nós, porque nós também somos responsáveis no processo reencarnatório, quando a gente vê o denegrir do cristianismo, não foi os outros, não, fomos nós. Nós também, com certeza, já tivemos alguma reencarnação voltado às igrejas tradicionais, já cometemos muitos abusos, muita delinquência em nome do poder, usando Jesus como se fosse uma mercadoria, que é o que nós vemos até hoje nas religiões cristãs. Então, essa ideia, eu fui num lugar, eu gostei muito porque fez prece, não vai por esse caminho, não. Até Satanás faz prece, quando necessário for. Não é esse o caminho. O caminho é outro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Então nós vemos que aqui nós temos um campo enorme de estudo e vamos dar continuidade no próximo programa, a continuidade desse capítulo. E nós vamos aprender coisas fabulosas. Então eu vejo a necessidade de nós recorrermos a Allan Kardec, recorrermos a Chico Xavier para compreendermos Jesus. Vamos encerrando mais este vídeo. Eu agradeço a todos que têm nos assistido, enviado mensagens com tanto carinho para mim, para o nosso querido Sérgio, ou para a TV A Caminho da Luz, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A minha gratidão. Neste vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, que é muito importante, habilite as notificações e compartilhe. Você pode e tem a oportunidade
de convidar outras pessoas que ainda não nos conhecem para conhecerem o nosso trabalho. Compartilhe no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, numa rede social que você faça parte. E o nosso WhatsApp é 19 997 782794. Estou aguardando a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos encerrando. Para mim, o capítulo de hoje é um capítulo de uma profundidade muito grande. Vale a pena nós mergulharmos nesse campo, principalmente quem frequenta uma casa espírita, para ver se realmente nós estamos numa casa que trabalha para o bem. Nós vamos encerrando o nosso programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Se você ainda não deu o seu like, o seu joinha, e nós então agradecemos desde já. Obrigado pelas mensagens que eu e o querido André Luiz temos recebido nas nossas redes sociais. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.